Fiz uma linha do tempo aqui também, na moda, que também, de alguma maneira, a gente tem como ponto de partida criadores, né, do século, aí, do início do século passado, que foram muito importantes e que trouxeram aí para a moda justamente essa ideia, né, do estilista, criador, que de alguma maneira colocava, né, a sua identidade numa série de produtos diferentes, né, e logo desde o início, não só em roupas, mas também num determinado ambiente, um determinado tipo de loja, um determinado tipo de atendimento, ou seja, uma dimensão de serviços também, e também em produtos associados, como, por exemplo, perfumes, estratégia que é muito importante para muitas marcas de moda até hoje, né, da onde vem uma grande parte aí da receita, muitas vezes no que a gente chama desse luxo estilhaçado aí, né, ou seja, de um luxo que pode se tornar mais acessível com outro tipo de produto mais para a base aí de uma pirâmide. Essa ideia dos estilistas vai se desenvolvendo ao longo do século passado, né, com uma série de outros estilistas que trazem justamente essa ideia muito associada a uma determinada visão, né, de moda, uma visão de mulher, né, e a partir daí com a utilização e criação de símbolos que são característicos de cada um desses estilistas, né, desde Chanel, Dior, Schiaparelli. A gente está falando aí também, né, de uma aproximação com o universo das artes, né, com o universo das expressões artísticas, que faz também com que cada uma dessas marcas tenham traços identitários muito importantes e que são utilizados, reinterpretados, resgatados periodicamente, muito tempo depois, né? Muitas vezes da própria existência desses criadores, ou seja, a marca do estilista, né, o estilista, né, pessoa, a marca pessoa e a marca, né, comercial, elas ao longo do tempo, né, vão construindo aí, né, um caminho que pode ser muito interessante também, né? Queria trazer uma outra indicação. Gosto, como vocês devem ter percebido, gosto muito de cinema, de artes, então não sei quem viu esse filme, Senhora Harris Vai a Paris. Eu acho que é um exemplo muito útil, né, e também bastante bem produzido para compreender justamente o significado que pode ter a moda e uma determinada marca especificamente, né? Então aqui é a cena em que ela conhece, né, tem contato pela primeira vez com a marca Dior, né, com o vestido, né? Essa senhora Harris é uma pessoa que ela é muito simples, né? Ela limpa casas de pessoas de famílias sofisticadas, aristocráticas, e quando ela tem contato com esse vestido, ela vive um momento de deslumbramento e ela coloca na cabeça dela que ela precisa ter um vestido, né? Ela é inglesa, que ela precisa ter um vestido dessa marca, e daí começa toda a saga dela em busca, né, desse vestido, em como conseguir juntar dinheiro para comprar esse vestido, como ir até Paris, né, para fazer esse vestido, descobrir que não é um vestido numa vitrine que é pronto para levar, né? Não é ready to wear, mas sim algo que vai ser feito sob medida. Enfim, não vou dar mais spoilers, mas é um filme muito interessante. A parte que eu acho mais interessante é quando há uma discussão sobre quem deveria poder usar um vestido desses, né? Ou seja, o significado do vestido, quem poderia se apropriar desses significados, que eu acho que é algo que tem muito a ver justamente com essa ideia da construção da marca também, né? Seguindo aqui nessa história, a gente tem na evolução, né, da história das marcas de moda, eu acho muito importante pensar nos nomes que transformaram, aí foram os pioneiros em trazer essa ideia da globalização para as marcas de moda e também essa extensão, né, ou seja, estratégias de extensão e expansão, né, das marcas em categorias muito diversificadas, de uma forma mais ou menos bem sucedida, mas sem dúvida eu trouxe aqui Pierre Cardin como um desses exemplos pioneiros, né? Tanto essa imagem no canto superior esquerdo, quando ele chegou à China, né? Foi o primeiro estilista aí ocidental de renome, né? A chegar, né, do outro lado do mundo, e também uma estratégia que ele teve que foi muito
conhecida na época, né, de colocar a sua marca em produtos mais diversos, né, restaurantes, hotéis, eletrônicos, gadgets, enfim. Né, coisas que hoje em dia, né, é o cotidiano aí dos gestores das marcas, aí, das grandes marcas que vão transformando, né, justamente as marcas em várias outras possibilidades aí, né, fazendo parcerias com montadoras, com hotéis, com restaurantes, né, para justamente fazer com que esse ativo tão importante que é a marca possa ser um alavancador aí dos negócios de uma empresa. Vale lembrar também que essa ideia dos estilistas como criadores também segue também pela segunda metade do século, já chegando mais para a virada, né? Vários estilistas que trouxeram essa ideia também do estilo, de um determinado estilo de vida e também de estruturas de marcas que poderiam ser mais ou menos complexas também, né? Giorgio Armani com uma série aí de marcas também, cada uma delas especificamente tentando atender um determinado tipo de mercado, segmento ou de produto. E isso vale não só para marcas mais sofisticadas, mas também depois, né, também cada vez mais com marcas que estão presentes no cotidiano, né, marcas mais conhecidas, marcas que não chegam a ser populares, né, mas que são de fato marcas que estão aí nas ruas comerciais, né, do mundo aí. Né, grandes cadeias aí de marcas também, marcas de fast fashion também, marcas que são de ambientes físicos, marcas que surgem no ambiente virtual também, compondo um painel cada vez maior aí de possibilidades de negócios, não só especificamente no vestuário, mas de uma forma geral, já que a lógica da moda, assim como a lógica da marca, é algo que justamente aproxima esses dois termos, né, de uma forma aí muito semelhante, né? Ou seja, a extensão da lógica da moda que deixa de estar no vestuário e sim se transforma nessa ideia do que é popular, do que é cool, do que é interessante num determinado momento a partir do que está acontecendo aí com a sociedade. Né? Então, fechando essa parte, só para lembrar também, né, que assim como outros grandes setores importantes do mercado, né, em que a gente tem a consolidação de grandes grupos que controlam maior parte das marcas, como da mesma maneira como acontece na indústria alimentícia, na indústria de bebidas, em outras indústrias também consolidadas, a gente tem o mesmo, né, quando a gente pensa em moda, quando a gente pensa em estilo, também com grandes grupos controlando marcas, né, importantes, um portfólio amplo também. Trouxe um vídeo só para ilustrar um desses grupos para a gente dar uma olhadinha.
Ok, então todas essas marcas são do grupo Kering, né? E eu acho que para a gente entender um pouco como funciona essas arquiteturas que são semelhantes a uma série de outras categorias também que tem essa estrutura de casa de marcas, né? Que é uma estratégia em que você tem marcas que são independentes e que atendem segmentos e tem posicionamentos diferentes, né? Para que justamente um grupo de empresas possa justamente atender o maior número possível de segmentos e de grupos de consumidores dentro, né, daquela categoria. Mais ou menos a semelhança, né, como ocorre numa escala muito menor, acabou de ocorrer agora com os grupos Soma e Arezzo, né, Reserva Arezzo com o grupo Soma, ou seja, essa ideia de que cada vez mais a gente tem a consolidação de grandes grupos com portfólios amplos de marcas para conseguir justamente ganhos e sinergias, né, o que precisa ser feito com grande atenção, justamente para compreender o papel de cada marca dentro de um portfólio maior, né, e quais são as sinergias ou possíveis canimbalismos que essas junções, fusões, processos de aquisição podem trazer também para as empresas. Caminhando um pouco mais, talvez quando a gente pensa em moda, em vestuário, talvez seja como a gente viu na linha do tempo, talvez seja um dos setores em que essa ideia da identidade, de traços identitários, seja a mais importante. Talvez, né, as marcas, né, justamente sejam mais importantes nesse setor, talvez, que em outros. Por quê? Porque justamente quando a gente está falando de identidade, a gente está falando daquilo que distingue, né, uma pessoa, uma marca, uma empresa da outra, aqueles traços que de fato são distintivos e que trazem justamente essa diferenciação, essa possibilidade rápida, né, de identificação. E por isso que quando a gente pensa que gerenciar marcas implica em gerenciar o significado das marcas, gerenciar marcas implica em compreender justamente os traços identitários, aqueles que são atemporais, né, aqueles que de fato são a alma de uma marca e tentar compreender como que a evolução desses elementos pode ser feita de uma forma segura e que continue atendendo, né, os objetivos de negócio de uma empresa também. Continuando aqui, eu queria falar um pouco mais então justamente sobre essa ideia de identificação e diferenciação. Eu escolhi essas duas palavras porque são duas palavras que estão presentes praticamente em qualquer definição de marca, né? Ou seja, praticamente qualquer definição de marca ou das funções de uma marca vão falar justamente sobre isso, como é importante justamente que a marca tenha traços identitários, símbolos, né? Uma personalidade, traços de estilo, valores, né, tanto do ponto de vista ético quanto do estético, né, e uma determinada narrativa que ajudem justamente nessa questão identitária, né. Exemplifiquei aqui com algumas imagens da Levi's, um pouco da história dessa marca que é tão rica e que está tão presente no imaginário, né, de alguma maneira, essa compreensão, né, de como essa marca se funde, se confunde com um determinado momento histórico, como ela sempre está trazendo essas questões aí, né, associadas, claro, também, né, a uma peça específica, né, de vestuário, né, e a um tecido específico que é justamente o jeans, como, né, carro-chefe aqui também, né? Eu trouxe uma peça da campanha dos 150 anos dessa marca também, né? E uma notícia que me chamou muita atenção de uma calça que foi encontrada do século XIX da Levi's e que foi vendida por mais de R$400 mil. Né? Ou seja, de alguma maneira essa ideia também, né, de como essa história, né, pode ser importante também. Como síntese aqui a gente está falando das marcas inseridas justamente numa visão de mundo, né, numa cultura que vai utilizar essas marcas o tempo todo. Então exemplifiquei aqui com as redes sociais, né, o quanto que essas tantas e tantas marcas estão presentes em praticamente qualquer post, né? É difícil a gente ter
alguma postagem que não tenha relação com alguma marca. Eu não estou nem me referindo a posts pagos, né, a public posts, nem a influenciadoras, mas estou falando de pessoas comuns, né, na vida cotidiana. Sempre de alguma maneira você vai postar algo que você, né, a caixinha que você acabou de receber, o lugar que você frequenta, uma viagem, né? A gente está falando sempre de marcas aí, sejam elas quais forem, né, com fenômenos muito associados justamente a essas curiosidades aí. Trouxe um outro exemplo quando a gente pensa, né, justamente nessa relação entre consumidores e marcas, que pode ser muito simbólica, associada a um momento histórico, com o exemplo quando, há algum tempo atrás, né, no início da guerra, né, na Ucrânia, em 2022, foi anunciado o fechamento das lojas do McDonald's, o que promoveu aí uma comoção gigantesca. Né? Ou seja, muita gente fazendo protesto, se algemando, estocando, né, Big Macs, sanduíches, coisas que parecem tão distantes, né, de uma realidade mais racional, mas que explicam um pouquinho a relação das pessoas com as marcas, né? E principalmente o que elas significam nesse caso. Por exemplo, né, McDonald's foi um grande símbolo de abertura, né? Eu lembro do noticiário na época justamente da abertura da primeira loja do McDonald's na Praça Vermelha, lá em Moscou, né? O quanto que isso foi noticiado justamente como a chegada aí de um grande símbolo, né, do capitalismo para esse mundo, né, que recém aberto para o mercado. Trouxe aqui um vídeo que eu acho interessante para a gente fazer uma síntese em relação justamente ao papel das marcas e coisas interessantes que estão acontecendo com as marcas, né? A gente está vivendo justamente um grande momento de inversão no fluxo da criação das marcas, com a apropriação aí das marcas a partir das bases. Né? Então eu trouxe aqui esse vídeo dessa professora que vai falar rapidamente sobre isso, e daí eu queria retomar alguns pontos desse vídeo com vocês na sequência. Design and branding are part of every single thing that we do as humans. It's a way of signaling to others non-verbally who we are, what we believe in, what is important to us. There was a time when a different form, a different flavor, a different bottle shape, those things really did excite consumers, people. But people have so much more power than they've ever had before. They want to understand and know that the things that they're buying are coming from companies they feel are worthy of contributing to. And that's something that we have really never seen before. And that has created a real democratization of design and branding. Hi, I'm Debbie Millman, and I am a brand designer. I am an educator, and I am the chair of the Master's Branding program here at the School of Visual Arts in New York City. My most recent book is called Why Design Matters, which is based on my long-running podcast, Design Matters with Debbie Millman. Design and branding are some of our earliest behaviors as humans. As far back as 10,000 years ago, we started to construct symbols to communicate our beliefs, and we began to do this all over the planet. I consider those early constructions very bottom up. We created these symbols for each other, by each other, for free. It's really only in the last 250 or so years that the model of bottom-up branding was tipped and turned when the corporation began to appropriate that behavior to create widespread recognition for branded products. Whether it's a religion, political platform, sugar-free beverage, all of these constructions use branding in exactly the same way to create more recognizable consensus. But it's really only in the last 10 years that we have begun to see that top-down model begin to flip
back to bottom up again. And that is really the thing that excites me almost more than anything today. Branding is no longer just a tool of capitalism.